Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa palestra virtual na reunião pública do Grupo da Fraternidade Irmão de Sagres, que realizamos todas as quintas-feiras. Na sequência do estudo programado, nós temos hoje o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para aqueles que acreditam na reencarnação, que é o caso dos espíritas, que temos na reencarnação o princípio da justiça divina, que explica, que orienta toda a criatura em suas questões relacionadas principalmente às desigualdades no âmbito geral. Desigualdade de inteligências, desigualdade de aptidões, desigualdades nas questões sociais, enfim, a reencarnação propicia àquele que busca entendê-la o pleno cumprimento da vontade de Deus para com todos os seus filhos. Ninguém está excluso, ninguém será excluído no processo evolutivo para o qual o espírito foi criado. Então, através das reencarnações sucessivas, vamos adquirindo as habilidades, o conhecimento, os sentimentos, a religiosidade, a nossa aproximação com Deus, através do conhecimento obtido em várias, em algumas ou em todas elas. Então, para nós espíritas, reencarnação é a base fundamental da justiça divina, que, como eu disse, oferece a cada um dos filhos por ele criado, o Pai Eterno, as oportunidades de se aperfeiçoarem. Então, isto quer dizer que nós temos várias reencarnações. Alguns dizem outras vidas. Não, vida é uma só. É a vida do espírito vindo na sua trajetória evolutiva até o reino onde ele habita como humano, gozando da inteligência e do livre-arbítrio. Então, essa vida do espírito é uma só. Mas as reencarnações são várias, dependendo do desenvolvimento do espírito. Usamos sempre a imagem da escola, onde a criatura se matricula. Hoje, nós temos até os prézinhos, né? Os prés, os primários, os intermediários, os superiores, onde se repetem os estudos, o esforço de cada um na busca do conhecimento, até chegar ao conhecimento pretendido para aquela reencarnação. Não há limites para o estudo, sabemos, mas há um limite para a idade do corpo físico, para a mente, hoje, do espírito encarnado, no seu tempo. Então, não interrompemos este aprendizado com a morte do corpo físico, porque esta memória pertence ao espírito e ele leva consigo para outras reencarnações, onde ele vai partir daquilo onde ele parou, não do princípio novamente, mas de onde ele interrompeu. E vale a pena dizer que no mundo espiritual, quando estagiamos entre uma reencarnação e outra, também ali aprendemos muito. Não é um tempo ocioso, um tempo perdido. Pelo contrário, é um tempo importantíssimo, porque vamos avaliar a última reencarnação que tivemos, vamos planejar a futura reencarnação com base nos resultados e também com base nas necessidades que nos trarão novamente ao corpo físico numa nova reencarnação. Agora, a pergunta é: quanto tempo, quantas reencarnações serão necessárias para o espírito? E os espíritos respondem a Kardec na questão, dizendo assim: Kardec lhes perguntou, quais são os limites da reencarnação?
ou da encarnação. Então dizem os espíritos que a encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados, tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, esse corpo, menos pesado e menos grosseiro, e, por consequência, sujeito a menos vicissitudes, que é o que nós enfrentamos neste corpo físico da atualidade. Então, em um grau mais elevado, é diáfano, é quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito, que é uma outra matéria a ser estudada numa outra oportunidade. Conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver, toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, especula-se se há vida em outras moradas, como estudamos no capítulo passado. Ora, se o espírito ocupa, toma o corpo pertinente ao estado onde ele se encontra, nada a ver com a carne que nos veste hoje como um envoltório físico. Nós dependemos de certas condições para habitarmos o planeta Terra. Mas em outras moradas, em outros mundos habitados, é evidente que a matéria que compõe o corpo do espírito, não sendo a mesma, não tem as mesmas necessidades. Por exemplo, se diz, será que a água? Ora, o espírito que está encarnado, eu, você, nós, hoje no planeta, nosso corpo precisa, sim, de água. Sem água ele não vive. Mas em outras dimensões, a água pode não ser o elemento necessário, e sim outros elementos que compõem o perispírito, que reveste o espírito. Então, necessidade da encarnação, nós já falamos, que é preciso que tenhamos oportunidades, quantas forem necessárias, porque a misericórdia de Deus, como eu também já disse, não excluirá, não exclui, nunca excluiu ninguém de aperfeiçoar-se. Seria uma dificuldade de nossa parte entender que a criatura que precisa de conhecimento, que ainda não o possui, que ela tenha a oportunidade de adquiri-lo, para que assim ela consiga ir evoluindo como espírito imortal que é. Então não dá para entender que uma vida constituída de alguns anos, poucos ou mais anos, no corpo físico seja definitiva. Ora, nós já chegamos ao corpo físico trazendo conhecimentos obtidos em outras reencarnações e as utilizamos nesse corpo físico. E ao partirmos dele, ao o deixarmos, nós vamos carregar conosco tudo aquilo que acumulamos de conhecimento, de sentimentos, de compreensão e, acima de tudo, de nossa aproximação gradativa com o nosso Criador. Então, ninguém está alijado desta proposta e, mesmo confiando em Jesus, como confiamos, que afirmou no seu Evangelho, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Isso quer dizer que todos nós, reencarnados, espíritos hoje reencarnados na Terra, teremos esta destinação. Nenhuma se perderá. Ora, mas se a criatura chega ao mundo espiritual sem valores espirituais, valores morais, como ela poderá adquirir essas condições para habitar um mundo melhor? Obviamente, retornando ao corpo físico no planeta Terra ou em outros planetas que também são escolas, onde irão receber a educação, o treinamento,
o conhecimento e tudo quanto lhe falta, assim como hoje nós estamos adquirindo a cada dia os valores que ainda não tínhamos. Amanhã estaremos buscando os valores que não temos hoje, e sucessivamente. Então não dá para limitar o número das reencarnações, porque vai depender de duas coisas. Uma, do estágio em que o espírito se encontra hoje. Outra, do aproveitamento desse espírito enquanto reencarnado. É um curso que fazemos aqui no Educandário da Terra que vai depender de nós o aproveitamento, o melhor aproveitamento, ou, digamos assim, o nenhum aproveitamento. Mas como o espírito não regride, nós apenas estacionamos nessa faixa evolutiva e os desafios para o crescimento nós vamos encontrar logo a seguir. Então, a reencarnação, a necessidade de estar muitas vezes na Terra ou em outros planetas, é uma lei divina para que, através dela, cumprindo-a, nós estejamos a cada dia mais próximos, nos aproximemos mais daquele que nos criou, porque esta é a destinação do espírito imortal. Então, a reencarnação, como base fundamental do Espiritismo, nós ousamos dizer que ela é a base fundamental da lei de justiça divina. Este é o capítulo que propomos, que vocês poderão estudar particularmente, porque é muito importante conhecer o seu conteúdo. Então, aqui, para a nossa parte, nós pedimos a Jesus que nos abençoe, nos estimule, nos ajude a aproveitarmos bem esta presente reencarnação, porque dela, do nosso aproveitamento, nós projetamos o nosso futuro. Que Ele nos abençoe. Obrigado.